E aí, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós iremos ler no livro de 1 Crônicas, capítulo 24, capítulo 25, 26 e capítulo 27 também. O ministério dos músicos. Davi, com a cooperação dos comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutom, para o serviço religioso e profetizar ao som de harpas, cantar, liras e símbolos. Eis, portanto, a lista escolhida para esse ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob sua mentoria e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Quanto à família de Jedutom, seus filhos foram Gedalia, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a mentoria de seu pai Jedutom, que profetizava ao som da harpa para adorar e dar graças a Yahvé. Quanto à família de Emã, seus filhos foram Buquias, Matinias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Romanti, Ezer, Josbecasa, Malote, Oti e Zamaziote. Todos estes foram os filhos de Emã, o vidente, o profeta do rei, cuja família foi exaltada diante de muitos conforme as promessas de que Deus haveria de torná-lo poderoso. E Deus concedeu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção e mentoria de seus respectivos pais, quanto à administração do louvor por meio da música do templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, no serviço de adoração na casa de Yahvé, estando Asaf, Jedutom e Emã submissos às ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto de Yahvé, todos eles mestres, era de 288. Então deitaram sorte para designar as responsabilidades tanto dos mais velhos como dos jovens, tanto dos mestres como dos discípulos. A primeira sorte tocou a família de Asaf, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A segunda caiu para Gedalias, com seus filhos e parentes. Eram ao total 12. A terceira para Zacur, seus filhos e parentes, 12 ao total. A quarta para Isri, seus filhos e parentes, 12 ao total. A quinta para Netanias, seus filhos e parentes, 12 ao total. A sexta para Buquias, seus filhos e parentes, 12 ao total. A sétima para Jezarela, seus filhos e parentes, 12 ao total. A oitava para Jesaías, seus filhos e parentes, 12 ao total. A nona para Matanias, seus filhos e parentes, 12 ao total. A 10ª para Simei, seus filhos e parentes, 12 ao total. A 11ª para Azarel, seus filhos e parentes, 12 ao total. A 12ª para Asabias, seus filhos e parentes, 12 ao total. A 13ª para Subael, seus filhos e parentes, 12 ao total. A 14ª para Matitias, seus filhos e parentes, 12 ao total. A 15ª para Jerimote, seus filhos e parentes, 12 ao total. A 16ª para Ananias, seus filhos e parentes, 12 ao total. A 17ª para Josbecasa, seus filhos e parentes, 12 ao total. A 18ª para Anani, seus filhos e parentes, 12 ao total. A 19ª para Malote, seus filhos e parentes, 12 ao total. A 20ª para Eliata, seus filhos e parentes, 12 ao total. A 21ª para Oti, seus filhos e parentes, 12 ao total. A 22ª para Gidalte, seus filhos e parentes, 12 ao total. A 23ª para Maziote, seus filhos e parentes, 12 ao total. A 24ª para Romante e Ezer, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. O ministério dos porteiros. Eis a seguir as classes dos porteiros. Dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf. Foram estes os filhos de Meselemias: Zacarias, o primogênito, Gediel, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, e o Elionai, o sétimo.
Foram estes os filhos de Obed-edom: Semaías, o primogênito, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, Zacá, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, e Peuletai, o oitavo. Por conta de Deus havia derramado suas bênçãos sobre Obed-edom, né? Na época ele estava com a arca da aliança. Os filhos de seu filho Semaías também gerou filhos que se tornaram líderes na família de seu pai, pois eram homens capazes e corajosos. Foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed e Eusabade. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens notáveis. Todos esses foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes, valentes e hábeis em suas funções. Somavam 72 descendentes da linhagem de Obed-edom. Meselemias gerou 18 filhos e parentes próximos, todos eles homens ilustres e corajosos. Foram estes os filhos de Oza, o Merarita, Sinri, que foi designado chefe por seu pai, mesmo não sendo o primogênito, Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, e Zacarias, o quarto. Os filhos e parentes de Oza foram 13 ao todo. Deles se formaram as classes dos porteiros, isto é, os grupos dos homens notáveis que tinham cargo como seus parentes para ministrarem na casa de Javé, o templo do Senhor. Eles lançaram sorte entre jovens e idosos, segundo as suas famílias, para cada porta. E caiu a sorte da porta oriental para Selemias, depois de lançar a sorte para seu filho Zacarias, conselheiro capaz, e saiu-lhe a porta norte. A Obed-edom coube a porta sul, e a seus filhos a casa dos depósitos. A Supim e Oza, a porta ocidental, e a porta Salequete, junto ao caminho da subida, uma grande em frente à outra. Diariamente faziam um plantão 6 levitas ao oriente, 4 ao norte, 4 ao sul, mas na casa dos depósitos ficavam de 2 em 2. No pátio ocidental ficavam 4, guardas junto ao caminho e 2 junto ao pátio. Portanto, foram essas as divisões dos porteiros em suas classes ou grupos de guardas descendentes de Corá e Merari. O ministério dos tesoureiros. Quase acabando já. Dos outros irmãos levitas, Aías era responsável pelos tesouros do templo de Deus e pelos tesouros das ofertas dedicadas. Tá lindo, irmãozinho. Não, vou falar assim, desculpa. Tô gravando. Os Gersonitas, descendentes de Labão, que eram chefes de famílias pertencentes de Ladã, foram Geili, os filhos de Eli, Zetão e Joel, seu irmão, eram encarregados dos tesouros da casa de Iavé. Dos Amramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas foram Seboel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial responsável pelos depósitos dos tesouros. Seus parentes, por parte de Eliezer, foram seu filho Reabias, que foi o pai de Jesaías, e avô de Jorão, e bisavô de Zic, e trisavô de Selamote. Trisavô, rapaz, na Bíblia você aprende muita coisa, hein? Trisavô, eu vi trineto, mas trisavô é novo. Selemote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi e pelos chefes de famílias que eram os comandantes de 1.000 e de 100 soldados, e pelas demais autoridades do exército. Eles haviam dedicado parte dos despojos tomados em combate para a manutenção da casa do Senhor, e tudo quanto havia sido consagrado por Samuel, o vidente e profeta, Saul, filho de Quis, Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruias. Isto é, todas as dádivas sagradas estavam sob a guarda e responsabilidade de Silomote e seus parentes. Quase acabando. O ministério dos oficiais e juízes. Dos filhos de Zá, os Isaritas, Quemanias e seus filhos ficaram encarregados dos negócios públicos de Israel.
atuando como oficiais e juízes. Os filhos de Hebron, Asabias e seus parentes, homens ilustres e corajosos, somavam 27.000 e ficaram responsáveis por todo o trabalho destinado a Yahvé e pelos serviços prestados ao rei em prol de Israel. Segundo os registros genealógicos das famílias hebronitas, Gerias foi o chefe deles. No ano 40 do reinado de Davi, fez-se uma busca nos apontamentos históricos e entre os descendentes de Hebron acharam-se os nomes de homens nobres e valentes em Jaza de Gileade. Quanto aos irmãos e parentes de Gerias, 2.700 guerreiros, chefes de famílias, homens ilustres e valentes. O rei Davi os nomeou como conselheiros nos assuntos relativos a Deus e supervisores do rei junto às tribos de Ruben e Gade, e na metade da tribo de Manassés. Pessoal, acho que é isso. Falta mais um. Os vários escalões do exército. Esse é o capítulo 27. Esta é a relação dos filhos de Israel, chefes de famílias, comandantes de 1.000 e comandantes de 100, homens oficiais que serviam na supervisão das divisões do exército que dedicavam-se ao serviço militar mês a mês, durante o ano. Cada divisão era formada por um contingente de 24.000 homens. Olha aí. À frente da primeira divisão, designada para o primeiro mês, estava Jazobeão, filho de Jabdiel. Ele era um dos filhos de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para servir durante o primeiro mês do ano, né? À frente da divisão do segundo mês foi designado Dodai, descendente de Aioi. Miclote era o líder da sua divisão, que contava com 24.000 soldados. O terceiro comandante do exército destacava para servir durante o terceiro mês do ano foi Benaías, filho do sacerdote Joiada. Ele era chefe da sua divisão de 24.000 soldados. Este é aquele Benaías, homem ilustre e corajoso guerreiro, chefe do famoso batalhão dos 30. Seu filho Amizabade ficou com a responsabilidade de comandar sua divisão. O quarto designou para o quarto mês foi Azael, irmão de Joabe. Seu filho Zebadias foi o seu sucessor. Havia 24 soldados em sua divisão. Para o quinto mês foi o comandante Samute, o israelita. Sua divisão contava também com 24 soldados, 24.000. Para o sexto mês foi Ira, filho de Ix, de Tecoa. Era responsável por uma divisão de 24.000 soldados. Para o sétimo mês foi Elés de Pelon, descendente de Efraim. Era também responsável por uma divisão de 24.000 soldados. O oitavo, designado para o oitavo mês, era Sibicai, de Ozate, da família de Zera. Era responsável por uma divisão de 24.000 soldados. O nono, designado para o nono mês, foi Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim. Era responsável por uma divisão de 24.000 soldados. O décimo, designado para o décimo mês, era Marai, de Netofate, da família de Zera. Era responsável por uma divisão de 24.000 soldados. O 11º, designado para o 11º mês, era Benaías, de Piratom, descendente de Efraim. Era responsável por uma divisão de 24.000 soldados. O 12º, designado para o 12º mês, foi Eudai, de Netofate, da família de Otiniel. Havia igualmente 24.000 homens guerreiros em sua divisão. Caramba, tá. Os líderes das tribos de Israel. Estes foram os líderes das tribos de Israel. De Ruben, Eliezer, filho de Zic. De Simeão, Cefatias, filho de Maacá. De Levi, Asabias, filho de Quemuel. De Arão, Zadok. De Judá, Eliú, irmão de Davi. De Isacar, Inri, filho de Micael. De Zebulão, Ismaía, filho de Obadias. De Naphtali, Jeremote, filho de Azriel. Dois descendentes de Efraim, Osés,
filho de Azazias. De metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Da outra metade da tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. De Benjamim, Jaziel, filho de Abner. De Dan, Azarel, filho de Jeroão. Foram esses os líderes da tribo de Israel. Davi não fez o recenseamento dos que tinham 20 anos para baixo, porquanto Yahvé dissera que multiplicaria o povo de Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começara a contar os homens, mas não conseguiu concluir o censo, porque a ira divina caiu sobre Israel, e o resultado não pode ser registrado nos apontamentos históricos do rei Davi. Os superintendentes do rei Davi. Asmavete, filho de Adiel, era o responsável pelos tesouros do rei, e Jonatas, filho de Uzias, pelos tesouros dos campos, cidades, povoados, aldeias e torres de sentinela. Isri, filho de Quelube, era encarregado dos trabalhadores do campo e lavravam a terra. Simei, na cidade de Ramá, estava responsável pelos vinicultores e suas vinhas. Zabdi, de Ziva, estava encarregado do vinho que era armazenado em tonéis nas adegas. Bauanã, na cidade de Giderá, era responsável pelas oliveiras e pelas figueiras bravas, cultivada entre a planície costeira e as montanhas. E Joás estava encarregado do fornecimento de azeite. Sitrai de Saron estava encarregado do gado que pastava em Saron. Safate, filho de Adlai, estava encarregado dos rebanhos dos vales. Obil, o ismaelita, era encarregado dos camelos, e Gedaías, da cidade de Meronote, estava encarregado dos jumentos. Era tudo bem organizado, né? Jaziz, o agareno, era o responsável pelo manejo das ovelhas. Todos esses eram encarregados de administrar os bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. Ele e Jeiel, filho de Aconone, serviam aos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o arquista, era amigo do rei. Aitofel foi sucessor por Joiada, filho de Benaías, e por Abiatar. Joabe era o general dos exércitos do rei. E aqui nós finalizamos mais um vídeo para a honra e glória do Senhor. Fiquem todos na paz e até a próxima.